Ok, pessoal. Então, vamos dar início aqui à nossa segunda aula, tá certo? Em microprocessadores. E a nossa ideia hoje é começar a estudar uma arquitetura real de processador. O nosso foco vai ser em cima de um dispositivo que não é exatamente um microprocessador, mas é um microcontrolador, tá certo? Esses dispositivos, eles trabalham de maneira muito semelhante, né? Como a gente viu na primeira aula, conforme nós vimos, né, existe uma pequena diferença entre os dispositivos que são microprocessadores e microcontroladores, né, somente no aspecto da utilização, né? Então, se a gente lembrar a aula passada, nós vimos que microcontroladores são dispositivos processadores que são mais utilizados em aplicações dedicadas, em aplicações bem direcionadas, né? Especificamente, muito frequentemente, nos sistemas embarcados, né? Já os microprocessadores, eles são também processadores, mas com uma frequência maior de utilização em sistemas que têm vários tipos de aplicação, como, por exemplo, os computadores pessoais ou computadores que têm mais de um tipo de finalidade, certo? E vimos também na nossa aula que existe um espaço de interseção entre esses dois ramos de aplicação, né? Existem aplicações que são atendidas tanto por microprocessadores como microcontroladores, tá certo? Como a gente tem que escolher aqui uma arquitetura para trabalhar, para a gente se dedicar e aprender, a gente vai trabalhar muito com o PIC, a família PIC, não é isso? E mais na frente a gente vai trabalhar com outro processador que vem a ser a série AT Mega, né, que é muito utilizada aí no Arduino, tá bom? Então, hoje o nosso objetivo é começar a estudar efetivamente a arquitetura de um processador, né, que vem a ser o PIC16F628A. Ele é um processadorzinho simples, né, é um microcontrolador relativamente simples, mas com muitos recursos ao mesmo tempo, né? Então, ele é muito bom para aplicações de média complexidade, certo? E nesse caminho aí, nós vamos ver mais na frente um outro processador que vai ser da série 18, tá bom? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a nossa aula 2, tá certo? Lembrando que a aula 0 nós vimos semana passada, é isso? Quando a gente falou dos objetivos e como a disciplina vai trabalhar, é isso? Desculpa. Na aula 1, que vimos semana passada, nós também vimos os conceitos básicos, certo? Então, a nossa lista 1 teve muito a ver com esses conceitos básicos. E a gente vai ver que muitos desses conceitos básicos vão ser repetidos agora de uma maneira mais real, né? Ou seja, direcionados a um dispositivo real, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a nossa transparência, né, nossos slides, e vamos tocar a nossa aula. Alguma pergunta, pessoal, nesse momento? Não? Então, vamos seguir em frente. Nós vamos aqui compartilhar a tela inteira, tá certo? Ok. Já estamos aqui compartilhando nossa tela, tá bom? E nós vamos começar aqui a ver nossos slides, certo? Onde a gente vai ver aqui os primeiros passos com o microcontrolador PIC. Todo mundo está vendo a minha tela, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tranquilo? Ótimo. Bom, gente, hoje ainda vai ser uma aula muito teórica, tá certo? Porque a gente vai ver muito da arquitetura, certo? E dando continuidade àquela forma de trabalhar que a gente tem, é isso?
Ao final da aula, vai ter mais uma atividade, tá certo? Vai ser colocada lá no nosso Google Classroom, certo? E vocês deverão responder essa atividade de hoje a 8, tá certo? E essa atividade ela vai versar sobre o que a gente vai ver hoje, aqui agora, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa parte teórica do microcontrolador PIC, certo? Então, qual é a agenda dessa apresentação? Quais são os tópicos que a gente vai ver, né? Vamos trabalhar inicialmente conceituando ou revendo os conceitos básicos de arquitetura de computadores, especificamente as arquiteturas Harvard e Van Neumann, né? Porque existem processadores que se baseiam numa arquitetura ou noutra, né? Depois vamos ver as características da arquitetura PIC, né? A família de microcontroladores PIC, nós vamos ver que ela tem um PET de alternativas de processadores bem extenso, né? Existe uma transparência que fala de comparativo de códigos, né? A transparência tem muito a ver com o marketing do fabricante do processador, mas ela está aí, né? E aí a gente começa a ver realmente o PIC 16F628A, ele é muito semelhante ao 16F84, eu cito isso daí, mas o 16F84 está fora de linha já, foi substituído pelo 628A já há alguns anos, né? Vamos ver a arquitetura interna e pinagem, né, desse chip, né? Ele normalmente se apresenta como um chip dual inline, mas existem outros packages para ele, né? Vamos ver a linguagem de programação mais frequente, certo? Vamos começar a analisar o banco de registradores, que é uma característica desses processadores, né? Ver novamente quais são as memórias suportadas por essa arquitetura, certo? A organização de memória, tanto para a memória flash quanto para a memória RAM, certo? Eu coloquei um tópico aí com exemplo na placa EasyPic, mas isso a gente vai deixar mais para frente. Não vai dar para ver hoje, não, com certeza, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, colocada aí essa agenda, né, nós vamos começar aqui vendo as características das arquiteturas Harvard e Van Neumann, né? Esse tópico aqui se estuda muito em arquitetura de computadores, né? Talvez algum de vocês já tenham pago essa disciplina e tal, né? Por que se fala muito nisso? É para diferenciar duas propostas específicas de arquitetura de computadores ou de processadores, tá certo? A primeira é a arquitetura Van Neumann, que já tem bastante tempo, né? Ela foi idealizada aí pela década de 40, 50, certo? Pelo cientista, né, Van Neumann, né? Por isso que ele é chamado de arquitetura Princeton, porque ele era dessa corrente, era dessa universidade, Princeton, né? E os primeiros computadores foram idealizados com essa arquitetura aí, né? O que é que preconiza essa arquitetura? É que a CPU ela pode buscar informações na memória através de um único canal, né? Então, a memória, normalmente, ela compartilha dois tipos de informação, o código e os dados que vão ser utilizados para processar, para obter os resultados. Então, nessa memória, você vai ter os dois tipos de informação. A memória de dados, com as informações para serem processadas, e os comandos, o programa também, está tudo compartilhado aqui. E isso é acessado por um único barramento, né? O que é que isso causa? Causa um efeito chamado gargalo operacional, certo? O gargalo operacional é porque só tem um barramento, né, uma via para buscar dois tipos de informações distintos, né? Ou você está pegando o código, ou você está trabalhando com os dados. Não dá para trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, isso leva a processadores, né, frequentemente, que têm arquiteturas do tipo CISC, né, ou conjunto de instruções complexo. Ou seja, são processadores que têm instrução muito diferenciadas uma das outras, tá entendendo? E isso é o que ocorre frequentemente com essa proposta de arquitetura, né? A outra proposta é chamada de Harvard, né? A Harvard ela se contrapôs a Van Neumann depois de alguns anos como uma proposta de simplificar a arquitetura e colocar também um efeito chamado pipeline. Como assim?
A ideia é que nessa arquitetura você tenha espaços de memória separados, certo? Você tenha espaços de memória separados e a CPU possa buscar informações tanto numa memória quanto noutra ao mesmo tempo, porque usa aí barramentos separados, barramentos distintos, vamos dizer assim. Então, essencialmente, o que é que eu tenho? A CPU, a memória de código, a memória de programa e a memória de dados. A memória de dados guardando as informações que vão ser processadas e a memória de programa guardando o código que vai ser executado. Bom, isso quer dizer que a CPU pode buscar código independente de buscar dados. Então, se ela processou alguma coisa, a máquina pode guardar o resultado, não é isso? Na memória de dados, enquanto ao mesmo tempo está buscando novos códigos, novos comandos no programa, né? Isso quer dizer que ela pode operar em paralelo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, guardando resultados e executando o programa, certo? Então, isso remete ao quê? A uma melhor taxa de uso de barramento, né? Essencialmente, os processadores que usam essa arquitetura aqui são do tipo RISC, né? Então, o RISC vem de Reduced Instruction Set Computer, ou seja, um computador com um conjunto de instruções reduzido, e é uma outra proposta que visa dar mais eficiência ao processador através do melhoramento das instruções e da redução do número de instruções. Isso faz com que a decodificação interna dessas instruções seja mais otimizada. Bom, por que a gente está falando disso tudo aí? Porque existem microprocessadores e microcontroladores, tanto de uma arquitetura quanto de outra. E o que a gente vai ver hoje aqui são processadores da família PIC, que eles têm arquitetura Harvard. Okay? Então, a gente vai ver claramente isso quando colocar uma arquitetura de processador A, no caso da 16F628A. Ok? Pessoal, a qualquer momento vocês podem aí solicitar me interromper, viu? Tá certo? Beleza, professor. Eu tenho uma dúvida besta, acredito Sim, eu. Essas duas memórias na imagem de baixo seriam duas memórias ROM, professor? Seriam memórias que estariam dentro da arquitetura do computador, do chip, mas são fisicamente memórias separadas. Fisicamente mesmo. Eu diria até mais, são tipos diferentes mesmo. Pois não, diga. Mas elas seriam do tipo RAM ou tipo ROM? Seriam, a gente vai ver isso, né? Seriam, no nosso caso, memória do tipo ROM, a de programa, certo? E seria do tipo RAM, a de dados. A gente vai ver perfeito. isso. Beleza. Show. Ótima pergunta, gostei. Então é isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai verificar isso aí, em loco, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, isso daí as arquiteturas propostas, a gente vai ver que o 16F628A, como todos os microcontroladores da família PIC, são de arquitetura Harvard, ok? Quais são as características principais da arquitetura dos processadores PIC? Primeiro, tem arquitetura Harvard. Segundo, tem pipeline de instrução. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode fazer duas operações ao mesmo tempo. Tipo o seguinte, está buscando uma instrução na memória e está guardando o resultado de um processamento anterior na memória de dados, certo? Então, isso significa que ele faz mais de uma atividade ao mesmo tempo, na mesma batida de clock, no mesmo ciclo de máquina, certo? Outra característica interessante é a seguinte, cada instrução tem apenas uma única palavra binária para identificar ela, sabe? Isso é interessante porque é característico das arquiteturas Harvard e RISC, né? A CISC normalmente tem várias palavras binárias para você identificar uma instrução. Aqui não. Aqui, nessa arquitetura, as instruções são todas em uma única palavra, single word, né? Uma única palavra binária já identifica, né? E essa instrução é long word. O que quer dizer long word? É que ela não é só 8 bits, né? Ela normalmente tem 12, 14, 16 bits para identificar aquela instrução e ainda carregar uma informação adicional, algum byte, alguma coisa assim, certo? Imagina, por exemplo, que a instrução comando binária some, mas eu vou somar com o quê? Aí o dado que vai ser somado já vem junto com a instrução, a palavra binária, tá certo? Ok? Muito bem. Todas as instruções são de ciclo único, tá certo? Deixa eu explicar isso melhor. O que está querendo dizer aqui é que as instruções gastam
o mesmo ciclo de máquina, o mesmo tempo para executar, tá certo? Mas tem algumas instruções, a gente vai ver, viu, gente, que elas naturalmente demandam mais tempo. É quando você tem uma situação de salto no programa, por exemplo. Você vem numa batida, executando uma instrução após outra, aí chega no ponto, aí o programa fala, agora salte, né? Ah, que saco, vai ter que saltar, aí vai gastar um pouquinho de tempo a mais, certo? Mas a maioria das instruções são ciclo único, né? E eventualmente você faz um salto, uma chamada de função, aí ele gasta um pouquinho mais de tempo, né? Desculpa. Outra característica interessante é o chamado de file registers, ou seja, arquivo de registradores. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem vários registradores que são usáveis, tá certo? Dentro de uma região de memória que está conectado com a unidade processante, né? Então, isso facilita muito o acesso a esses registradores. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes, né? O set de instruções é ortogonal, né? Ou seja, todas as instruções são intercambiáveis com os recursos internos, ou, em outras palavras, você não tem instrução para recurso específico dentro do processador, né? Se você pegar alguns processadores aí, gente, tem instrução que diz o seguinte, essa instrução é só para usar com esse registrador. Por exemplo, o acumulador, só serve para acumulador. Não, nas arquiteturas Harvard RISC é muito comum você ter o set de instruções ortogonal. Esse set de instruções ortogonal quer dizer isso, que toda instrução serve para todos os recursos. A próxima transparência define melhor isso. E, por fim, gente, na PIC você é um processador RISC e a decodificação, ou seja, o entendimento de cada instrução, a decodificação é feita por hardware. Isso dá mais velocidade à decodificação, ao entendimento da instrução. Decodificação por hardware, tá certo? Há um preço a pagar por isso, né? Há um payback a pagar por isso, que você não pode ter instruções demais, não. Senão esse hardware de decodificação tende a crescer bastante internamente. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, olha, um conjunto de instruções ortogonal, como eu falei, tem aqui uma definição, né? É dito ortogonal, conjunto de instruções, quando todas, ou pelo menos a maior parte das instruções, tem o mesmo formato e todos os registradores e modo de endereçamento podem ser intercambiáveis com relação aos dados e operação da instrução. Em outras palavras, né? É ortogonal quando todas as instruções funcionam para todos os recursos do processador, tá certo? Então, isso é uma característica aí bem interessante das arquiteturas Harvard RISC. Ok? Muito bem. Falando em microcontroladores PIC, gente, nós temos aí que nós temos vários processadores disponíveis na família, né? Começam-se de processadores simples, né? Por exemplo, da família PIC-12, né? Você, por exemplo, tem processadores com chips com 8 pinos somente, tá entendendo? Processador bem pequenininho, bem simples. E você avança aí até os chips com 16 bits e chegando 32 bits e outros aí com 64 bits que não está sendo mostrado aí na figura, certo? O que quer dizer isso? Que você tem muitas opções de escolha de projetos, né? A mudança de uma arquitetura para outra, de um chip para outro, ela vai avançando aos poucos, mas mantém muita coisa em comum, certo? Então, isso é muito interessante, porque se você trabalha bem com a arquitetura PIC-16, como é o 16F628A que a gente vai ver hoje, você vai trabalhar bem também com o PIC-32, com a série 18, alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, essa interchangeability, ou seja, intercambiabilidade, né, é muito interessante nessa família. Né? Claro que a performance vai aumentando, né, à medida que você vai avançando para as famílias mais complexas. A funcionalidade, evidentemente, vai aumentando também. E o que vai aumentando também, né, gente, é o preço que você paga pelo chip, tá? Não tem milagre, não. Você pega um chip mais complexo, vai pagar mais caro por ele também, né? Então, por isso que é bom conhecer os recursos do microcontrolador. Bom, indo em frente, né? Aí eu tenho uma transparência, assim, que eu confesso a vocês que eu botei ela aí, faz tempo que eu mostro ela, mas a ideia é comparar, por exemplo, a arquitetura PIC com outro processador que é muito comum, que é a família 8051, tá certo?
Nessa transparência aí, o fabricante, né, ele coloca que a instrução de mover dados imediatos do PIC, ele tem apenas uma palavra binária, mas o 8051 gasta 2 bytes, né, gasta 2 palavras. Né? Ou seja, teoricamente, um código mais compacto pode ser gerado se você tem instruções de palavras simples, né? Single word. Né? Mas isso há controvérsia. Isso vai depender muito da qualidade do compilador. Tá certo? Então, eu estou colocando isso aí apenas a título de marca. Eu acho que no próximo semestre eu vou tirar essa transparência. Tá certo? Professor. Sim, pois não. Nesse caso, quando fala uma palavra, essa palavra não vai depender do número de bytes, não? Ou é... Isso, é verdade. Por exemplo, na série 16, eu vou ter palavras aí com 13 bits, vamos dizer assim, tá certo? Ou seja, eu uso 8 bits para uma informação de dados e os restantes dos bits para codificar a instrução, o comando. Mas, assim, são todas palavras únicas. Cada posição de memória na memória flash, na memória de programa, vai ser ocupada por apenas uma palavra. Cada posição de memória tem um comando. E nas arquiteturas do 8051, por exemplo, e outros processadores mais antigos, né, uma instrução pode ocupar 1, 2, 3 posições de memória. Tá entendendo? Então, teoricamente, ele gasta mais memória, certo? Para fazer a mesma coisa. O exemplo que tem aí está dizendo o seguinte: para eu mover um dado imediato, né, para um registrador, no 8051 eu gasto 2 bytes, 2 palavras de 8 bits. Mas no PIC eu só gasto uma palavra. Né? Tudo bem que essa palavra tem 12 bits, certo? Mas eu gasto uma palavra só. Né? Mas, assim, a ideia é que está se querendo dizer que o PIC é mais eficiente. Certo? Mas isso há controvérsia. Vai depender muito da qualidade do seu compilador. Tá certo? Em suma, não importa quantos bits tem a sua palavra, se 12, 14 ou 8. Importa quantas posições de memória um comando desse, uma instrução vai tomar. Tá certo? É isso que essa transparência está querendo dizer. Mas eu vou além disso, né? Novamente, depende muito da qualidade do seu compilador, certo? Para você ter essa certeza aqui, ó, código mais compacto pode ser gerado, vai depender muito da qualidade do seu compilador. Tá? Não sei se eu atendi aí na pergunta. Sim, respondeu. Obrigado. Ok. Pronto. Então, indo em frente, gente, né? Vamos ver o que é que o microcontrolador ele apresenta, assim, em termos de recursos, tá certo? Aí eu vou dar uma dica para vocês, viu, gente? Lá no nosso Drive, certo? Você vai ter um datasheet lá, tem uma pastazinha que é datasheets, né? Peguem o datasheet do 16F628A, tá todo em inglês, tá certo? E deem uma olhada nisso, porque é a melhor literatura que existe, tá certo? Então, você vai ver lá, logo no começo do datasheet, que o 16F628A tem todos esses recursos aí. Quais recursos? Ele tem 3 temporizadores, timer 0, 1 e 2. Tem 2 comparadores analógicos. Tem módulos de captura de contagem, de comparação de contagem, de geração de PWM, de modulação Pulse Width Modulation, certo? Tem uma unidade USART, ou seja, de comunicação síncrona, assíncrona, serial, né? Se bem que as comunicações USART caíram muito, né? Mas ainda é um recurso que está lá, né? Hoje em dia se usa muito mais comunicação sem fio do que comunicação física serial, na verdade. Tem tensão de voltagem de referência, aqui ele pode ser programado. Tem 10 fontes de interrupção e tem 2 portes paralelos, porte A e porte B. Ou seja, tem 16 bits de portes que são bidirecionais. Né? O que a gente vai ver agora é que esses 16 bits, muitos desses bits, desses portes A e B, tem dupla função, tá certo? Então, às vezes, você não consegue usar todos inteiramente como gostaria, não. Tá certo? Então, isso aí são recursos do processador. Leiam isso no datasheet, ok? Muito bem. Aí é uma figurinha mostrando o
PIC 16F628A, né? Eu não vou, assim, analisar toda a pinagem, não, porque a gente gasta tempo com isso. Aí eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha no datasheet, né? Mas eu só vou chamar a atenção aqui do seguinte. Esse é um exemplo de chip dual inline, ou seja, dupla em linha, né? Aquele package tradicional de circuito integrado que a gente conhece. A gente vê claramente que é um chip de 18 pinos, tá certo? E tem uma coisa aqui interessante aí que eu gosto de chamar a atenção. O porte paralelo A e o porte paralelo B. O porte paralelo A está com essas linhas em vermelho aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então, o que eu tenho aí? O porte A0, A1, né? A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Ou seja, 8 bits no porte A. Já o porte B está sinalizado aqui com linhas em azul. RB0, B1, B2, B3, né? B4, B5, B6 e B7. Então, 8 bits para o porte paralelo. Tá? Para quem não está lembrado, viu, gente? Um porte paralelo é o quê? É um porte que você pode escrever 8 bits ao mesmo tempo nele. Você pode colocar para fora, nesse spin, uma palavra de 8 bits. Ou, ao contrário, pode ler os 8 bits. Né? Tá certo? Então, é in e out. Você tanto pode escrever para sair, como pode ler, para entrar e guardar. Certo? Mas, mais além, esses bits, viu, gente, são facilmente manipuláveis. Você pode manipular eles individualmente. Aí você pode dizer, não quero escrever nos 8 bits do porte A, não. Eu só quero fazer o seguinte, eu quero setar o bit RA0. Então, você manipula, ele bota em estado 1, bota em estado 0, lê o estado dele, tá entendendo? Só ele individualmente. Então, isso é muito possível em microcontroladores, porque permite você ter controle bem pontual, bem binário, tá certo? E um recurso que está ligado aí ao processador, tá bom? Então, esse é o 16F628A. Repare o seguinte também, tá certo? Olha, aqui os pinos RA6 e RA7. Eles também são, gente, entrada de clock, ó. Oscilador 1 e oscilador 2. Ou seja, se você for usar clock externo, vai ter que pendurar um cristal aqui, oscilador. Aí você perde a funcionalidade de porte paralelo nesses 2 bits. Estão entendendo? Ou seja, nada impede que você use o clock interno, mas se você quiser uma velocidade maior, vai ter que pendurar aqui o cristal e você perde essa funcionalidade aqui, tá certo? Pino 14, alimentação positiva, pino 5, alimentação negativa, tá certo? E você vê que a maioria dos pinos, né, tem dupla função, tá? Mais tarde, mais na frente, né, a gente vai ver um hardware com esse microcontrolador aí, a gente vai ver como é que a gente está organizando esses pinos de entrada e saída, tá bom? Se indo em frente, nessa tabelinha aqui, viu, gente? E detalhe, essa tabelinha, adivinha de onde eu tirei, pessoal? Adivinha. Sabe de onde eu tirei? Do datasheet, tá certo? Tá, o datasheet tem lá no nosso drive do grupo de discussão, né? Então, peguem, reforço isso, peguem isso para dar uma olhadinha. E aqui nessa tabela eu vou descrevendo, né? Eu não, o datasheet vai descrevendo, né? Qual é a função de cada pino, né? Por exemplo, ó, se a gente pegar aqui, tá? O RA7 e o RA6. Ele pode ter função de I/O bidirecional, né? Ele pode ter função de saída de clock, né? Ou pode ter função, tá certo? De oscilador, de entrada de oscilador, tá certo? Tudo isso aqui no pino RA6, RA7 da mesma forma. Então, vale a pena você dar uma olhadinha nessa tabela aqui para ver a pinagem do chip, tá certo? Muito bem. Dê uma olhadinha nisso mesmo, porque isso vai cair aí na lista de exercícios que vocês têm que entregar até a semana que vem. Ok? Bom, aí a gente vai começar a ver a arquitetura interna, tá certo? Como é que esses blocos internos estão interligados, qual é a funcionalidade desses blocos e por aí vai. O que é que eu estou mostrando aqui, gente? Vou mostrar isso mais na frente com mais detalhe, tá certo? Ó, nessa arquitetura, adivinha de onde está essa figura? Adivinha?
No datasheet, tá lá, você vai achar essa figurinha lá, tá bom? Então, lá você vai encontrar o seguinte, ó, que essa arquitetura interna aqui tem uma memória flash, tá aqui, ó, tem uma memória RAM, tem a unidade lógica aritmética, e tem aqui, ó, vários periféricos, né, ligados a um barramento interno, tá vendo? Então, eu tenho timer 0, timer 1, timer 2, comparador analógico, tensão de referência, módulo capture, a comunicação serial, tem aqui uma memória que a EEPROM ligada nesse barramento também, tá certo? Então, isso aqui são os periféricos. Ainda ligados a esse barramento, eu tenho aqui o porte A e o porte B. Ó. Ó, todos os pinos aqui, ó, do porte A e do porte B. Muito legal essa figura, tá? E aqui eu tenho a memória flash e a memória RAM. E vamos avançar para a gente olhar com mais calma essa figura mais na frente, tá certo? Bom, antes de mostrar, né, eu tenho que dizer para vocês que, essencialmente, você desenvolve aplicações, né, com microcontroladores, essencialmente com duas linguagens. Ou você trabalha com linguagem C, ou vai trabalhar com linguagem Assembly, certo? Qual é a diferença entre uma e outra, né? Vamos por partes. A linguagem Assembly, ela é um pouco mais complicada de aprender, ela é um pouquinho mais chatinha de aprender. Mas por que que ela é, né? Assim, ela é um pouquinho mais complicada porque ela está direcionada à arquitetura interna do chip. Ou seja, para você programar bem Assembly, você tem que conhecer o processador. Conhecer, quando eu digo, é conhecer por dentro. Conhecer tudo que tem dentro. Estão entendendo, gente? Né? Então, você tem que saber quais são os nomes dos registradores, dos portes, dos recursos de entrada e saída. Aí você programa em Assembly, você conhecendo a arquitetura interna, fica um filé. Fica ótimo. Né? E programar em Assembly tem suas vantagens. Né? Isso a gente vai ver mais na frente. Quando você programa em Assembly, você vai usar uma ferramenta para traduzir o que você escreveu, tá certo? Que é um assembler, não é isso? Para as palavras binárias que sim a máquina entende. A máquina não vai entender nada se você botar move, add, tá certo? Jump, né? Isso são coisas que a gente entende. A gente sabe que add é o quê? Somar, não é isso? A gente sabe que jump é o quê? Saltar, não é isso? E a gente sabe, mas o processador não sabe. O que o processador sabe são palavras binárias. Então, para traduzir do assembly para uma linguagem binária, você tem uma ferramenta que é chamada de montador, assembler. Ele vai olhando cada palavra binária, cada comando e vai montando a palavra binária correspondente. Né? Por isso que é chamado de assembler. Né? A outra forma é você programar em C, que é muito legal. Tá certo? Por que é muito legal? Porque você já sabe extrair de um monte de detalhes. Você deixa a cargo do compilador, por exemplo, onde vai guardar as variáveis, né? Você declara a variável, mas essa variável vai ficar em qual função de memória? Ah, sei lá, deixa que o compilador resolve para mim, tá certo? Ah, eu vou criar aqui um array, mas peraí, esse array vai começar em que função de memória? E eu quero saber, quem resolve isso para mim é o compilador, tá entendendo? Então, assim, bit de configuração. Ah, vamos programar cada bit. Não, o compilador já faz para você. Então, há uma facilidade nesse sentido, tá entendendo? Mas, assim, se programa bem C, quem também conhece bem o processador. Né? No nosso curso, a gente vai começar vendo programação em Assembly, né? Para depois passar para C, ok? Quando você faz isso, você migra para o C e você vai dizer para mim, eu estou seguro disso, vocês vão dizer para mim o seguinte, pô, professor, devia ter ensinado C logo, né? Sabe por que você vai dizer isso? Porque você já está embasado com o Assembly que você aprendeu, né? Aí C fica muito mais fácil do que já é, tá entendendo? Ok, pessoal? Todos os dois vão gerar palavras binárias que vão ser, né, programadas no dispositivo. Para isso, tem que ter um programador, tá certo? Normalmente, as placas ou o próprio chip já tem um recurso de programação, tá certo? De comunicação serial que já programa, né, isso no próprio chip lá. Né? Ok? Mas vamos em frente. Vamos voltar à arquitetura, tá bom? Vamos voltar à arquitetura. Aí eu tenho o redesenho da arquitetura.
tá certo? Vamos destacar algumas regiões dessa arquitetura do PIC 16F628A, ok? Muito bem. O que é que a gente tem aqui? Primeiro, tá dando para ver um círculo vermelho aí, gente? Apareceu? Assim, professor. Pronto. O que é que a gente tem? A memória flash. A memória flash é uma memória ROM, vocês sabem. É aí que o nosso código vai ser gravado. O código que eu escrevi, não. O código que já foi compilado ou montado, certo? Você escreve em assembly ou em C. Depois de transformar o que você escreveu em palavra binária, ele vai ser gravado aí na memória flash, tá certo? E quando a máquina começar a trabalhar, ele vai começar a buscar os códigos que estão gravados aqui a partir da posição de memória 0, ok? A posição de memória 0 é a primeira que vai ser buscada. Como assim? Como é que a gente sabe? Isso porque nós temos aqui um bloco chamado contador de programa. Dá para ver aqui o mouse passando perto dele? Contador de programa, né? Então, esse contador de programa aqui, ele aponta, ele endereça a flash. Ele diz qual é a posição de memória que vai ser buscada. E o conteúdo daquela posição de memória sai, ó, nesse barramentozinho aqui, ó, e vai para um decodificador de instrução, né? Uma parte dessa informação vai ser decodificada e a outra você pode usar como dado. Porque na palavra binária, com 12, 14 bits, uma parte da informação é um dado que você vai manipular, né? E outro é palavras binárias que codificam a instrução. Então, essa instrução, quando sai daqui, a informação da codificação do comando vem aqui para a decodificação e controle. Então, é justamente isso, gente. Esse outro bloco aqui em vermelho é responsável por entender o que é o comando que está chegando. Então, ele entende e já vai comandar internamente a máquina para que ela execute aquela instrução, certo? Aqui nós temos também a geração de temporização, porque o clock está aqui, ó, é ligado nesses pinos, né? Então, temos a geração de temporização. Todo processador precisa de clock, né? E temos algumas coisas que são recursos interessantes do PIC, né? O Brawl Auto Reset, o WDT, o Watchdog Timer, o reset de Power On, de energização, o oscilador, ou melhor dizendo, o timer, o temporizador de partida do oscilador, tá certo? E são recursos interessantes. E é interessante que você leia isso no datasheet. Mas só descrevendo bem rápido aqui. O que é o timer do oscilador? Quando você energiza o processador, ele não vai começar a funcionar logo de cara, não. Ele dá uma temporizada para deixar todo o transitório elétrico passar, aí ele dá a partida no timer, tá certo? Para dar segurança à operação. Aqui eu tenho o reset, quando você liga, ele gera um reset de energização, isso é importante. O WDT vai ser um timer cão de guarda. Se o seu código se perder e ficar em loop, ele vai lá resetar o teu processador, né? E aqui, se você tiver uma oscilação na alimentação, ele gera um reset. É o Blowout Reset. Então, se a tensão de alimentação sair de um padrão, cair demais, ele dá um reset para prevenir aí mau funcionamento do processador, tá certo? Então, tudo isso aqui é o bloco de decodificação e controle do processador, tá certo? O próximo bloco importante é a memória RAM. A memória RAM a gente vai detalhar ela daqui a pouco, porque ela é muito recortada, tem muita funcionalidade. Mas a RAM, você repara, gente, que ó, ela está interligada com todo esse barramento verdinho aqui, que é onde trafega vários tipos de dados. Inclusive, esse barramento verdinho vai até aqui o MUX da unidade lógica aritmética, tá certo? Então, aqui nós temos os registradores importantes para controlar o processador, por exemplo, o registrador que configura o timer, né? Registrador que pega o dado que veio do porte paralelo. Tudo isso aqui está guardadinho aqui, né? E informações podem ser passadas, então, para a unidade lógica aritmética. E é aí que a gente tem outra coisa importante. Nós temos aqui a unidade processante. Aqui nós temos a unidade lógica aritmética, certo? É aqui que o processamento ocorre, efetivamente, operações aritméticas e lógicas. Afinal, computação é isso, né?
é calcular com aritmética e com lógica. Não é isso? Então, esse bloco faz isso. Só tem um detalhe, viu, gente? Tá dando para ver aqui um registrador chamado W. Dá aqui, pessoal, para ver? W. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Esse W vem de work, de trabalho. Ou seja, esse é um registrador que trabalha pra caramba. Tá entendendo? Ele trabalha muito. Por isso é chamado W, de work. Porque ele o que é que ele faz? Repare que a saída dele aqui, ó, é a entrada da unidade lógica aritmética. Certo? A outra entrada vem de um dado, ou que vem da memória, tá certo? Ou que vem de um I/O, tá certo? Mas esse dado entra aqui no MUX. A outra entrada do MUX é um dado que pode vir na instrução. Mas então, isso daqui, ó, gera um dado para entrada na unidade lógica aritmética. Ou seja, a unidade lógica aritmética tem duas entradas. Uma é do registrador W e a outra vem desse MUX. Aí você pode dizer, mas peraí, professor, a saída da ALU está indo para o W de novo. Verdade. Né? Então, por isso que ele é work, por isso que ele trabalha muito. Porque ele participa da operação aritmética com informação e o resultado da ALU pode ir para ele, mas também pode ir para a memória RAM. Você escolhe para onde vai o resultado final do processamento, se vai para W ou se vai para cá. Então, a gente vai ouvir falar muito desse registrador W aqui, viu, gente? Tá? Essa arquitetura, ele trabalha pra caramba. Tudo bem até aí? Muita informação, né, professor? Mas tranquilo, vamos seguir. Rapaz, você tirou da minha boca o que eu ia falar. Eu sei que é muita informação. É muita informação mesmo, tá certo? Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço, leiam o datasheet, tá certo? É muita coisa para... Eu sei que eu estou falando aqui, né? Pega o datasheet e dá uma olhadinha nisso daí. Agora, se serve de consolo, quando você começar a programar, vai ajudar bastante. Vem muita... Quando você começa a programar, as informações vão se encaixando mais. Ok? Vamos em frente. Bom, essa é a arquitetura, tá certo? E, finalmente, gente, eu tenho aqui o quê? Os ports paralelos. No nosso caso, vai ser porte A e porte B, certo? No 16F628A. No caso da série 18, tem 4 ports, A, B, C, D e E. Mentira, tem 5 ports. A, B, C, D e E, tá certo? Eu tenho outra parte de periféricos aqui, né? Que a gente já viu, o timer 1, timer 0, timer 2, comparador, né? Toda essa parte de periféricos fica aqui e está ligado a esse barramentozinho aqui, ó, verdinho, que é o barramento de dados interno. Tá bom? Muito bem, pessoal. Tem outros detalhes aí, como a pilha, o stack aqui, mas depois eu vou falar sobre isso, tá certo? Vamos em frente, ok? Muito bem. Quais são as memórias que são suportadas internamente? Olha, você vai ter memória flash, você vai ter memória EEPROM, você vai ter memória RAM estática, você pode ter EEPROM paralelo, tem também. Você pode ter EEPROM OTP, né, One Time Programming, né? O que você encontra normalmente no chip, gente, é isso aqui, ó, tá? Flash Memory, que vai guardar o seu código. EEPROM, tá certo? Normalmente é EEPROM paralelo. E memória RAM, né? Ok? Então, Flash, EEPROM e RAM são memórias que você vai encontrar tranquilamente dentro do processador. A Flash para guardar o código, a RAM para guardar dados que vão ser processados, ou então são os registradores de configuração do chip. E a EEPROM é uma memória em paralelo, tá certo? Que é para guardar dados, né, de forma permanente. Tá bom? Muito bem. Essas são as memórias. E aí, vamos começar a falar sobre a operação do chip, né? Gente, como é que um microprocessador ele vai trabalhar? A gente já viu isso na aula passada, em conceitos básicos. O processador precisa de um clock. Tá certo, gente? O processador precisa de um clock. Beleza, até aí tudo bem. Né? Com esse clock aí, ele vai trabalhando e qual é o sentido dele de trabalho? Ler da memória flash, decodificar a instrução e executar. Tá certo? Tudo isso, gente,
ler a memória flash, decodificar a instrução e executar, ele faz com 4 pulsos de clock. Né? Dá para ver aqui, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4? Ou tá pequeno? Tá sim, Dá pra ver, professor. Pronto, Q1, Q2, são 4 pulsos de clock, tá certo? Nesses 4 pulsos de clock, né, ele vai buscar a instrução, tá certo? Ok? Ele vai buscar a instrução e, ao mesmo tempo, vai executar uma que ele já tinha buscado anteriormente, certo? Então, nesse diagrama aqui, ó, eu estou buscando uma instrução e estou executando a que eu busquei anteriormente. Nos próximos 4 pulsos de clock, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar a que eu busquei aqui, tá certo? Executar, e vou buscar a instrução seguinte, certo? Nos 4 pulsos de clock seguinte, eu vou executar a que eu busquei aqui e vou buscar a próxima instrução. Ou seja, a cada 4 pulsos de clock, eu estou buscando uma instrução e executando a anterior. Busco uma instrução nova e executo a anterior. Ao mesmo tempo. Busco uma instrução nova e executo a anterior. Certo? Então, tenho 2 atividades a cada pulso de clock. Certo? O fato é o seguinte, gente. Esses 4 pulsos de clock é chamado de ciclo de máquina. Ou seja, nesse processador, nós dizemos que o ciclo de máquina é o tempo gasto para executar uma instrução, porque, afinal de contas, ele está executando aqui, ó. É isso? Ele está executando uma instrução. Ok? Então, o meu ciclo de máquina é 4 pulsos de clock. Isso significa o seguinte, que a cada instrução do PIC, ele vai gastar pelo menos 4 ciclos de clock. Certo? E isso corresponde a um ciclo de máquina. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que o clock do meu processador é de 4 MHz. Ok? 4 MHz. Se eu gasto 4 pulsos de clock a essa frequência para executar uma instrução, eu posso dizer que cada execução está gastando quanto tempo? Quem sabe me dizer? Entenderam minha pergunta? 0,25 microsegundos, é isso? Cada pulso, né? Cada pulso, não é isso? É, exatamente. Então, cada instrução está gastando quanto tempo para ser executada? 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25. Ou seja, 0,25 4 vezes, né? Não é verdade? Cada pulso de clock não é 0,25 microsegundos, como você falou? É verdade. Sim. Certo? Ou seja, 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 dá quanto, gente? 1, não é isso? 1 microsegundo. Né? Em outras palavras, cada ciclo de máquina, nesse exemplo, se o clock for 4 MHz, viu? Se o clock for 4 MHz, vai estar gastando 1 microsegundo para executar uma instrução. Em outras palavras, cada instrução do programa é executada a cada 1 microsegundo. É bem rapidinho, né? Deu para entender isso aí, gente? Deu sim, professor. Tranquilo. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Viu? Então, pessoal, sigamos, viu? Significa, então, gente, que a cada execução de instrução eu vou gastar 4 pulsos de clock. Se meu clock for 4 MHz, e frequentemente a gente vai trabalhar com esse clock, certo? Cada instrução vai gastar 1 microsegundo, tá bom? E o que está acontecendo aqui, gente, é o seguinte: a cada 1 microsegundo eu estou buscando uma nova instrução e executando a anterior, né? Buscando a nova instrução e executando a anterior. Buscando a nova instrução e executando a anterior, tá certo? Nessa execução, por exemplo, eu posso ter o resultado e guardar na memória RAM, ao mesmo tempo que eu estou buscando da ROM, não é isso? Uma palavra de código nova. Então, eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.
Quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo ciclo de máquina, dizemos que a operação é em pipeline. Entenderam? Então, o PIC, ele tem um pipeline de 2 estágios. O PIC, ele tem um pipeline de 2 estágios. Quais são os estágios? Um de busca da instrução e outro da execução da instrução anterior. Certo? Pipeline de 2 estágios, busca a instrução e executa a que ele buscou anteriormente. Tá certo? Então, isso é uma coisa interessante. E nessa outra figura aqui, viu, gente? Né? Eu tenho um exemplo de programa, né? Com as instruçõezinhas aqui em assembly do processador, né? Aí mostra a instrução 1, 2, 3, 4. Aí, o que é que acontece? No ciclo 0, sendo aqueles 4 pulsos de clock, eu vou buscar a instrução 1. Beleza. Estou começando agora, vamos dizer, tá? Então, não tinha nada para executar até então. Ok? Então, no ciclo 0, eu estou buscando uma instrução. No ciclo seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar o que eu busquei antes, a instrução 1, e vou buscar a instrução 2. Ó. Então, no ciclo seguinte, eu estou buscando uma nova instrução e executando a anterior. No ciclo seguinte, eu vou buscar uma nova instrução, que é a instrução 3, e executar a anterior, que foi 2. Certo? No ciclo seguinte, eu vou executar a instrução 3 e buscar uma nova. Né? Então, a cada ciclo de máquina, gente, eu tenho 2 operações sobrepostas. Busca e execução. Busca e execução. Busca e execução. Busca uma nova, executa a anterior. Busca uma nova, executa a anterior. Busca uma nova, executa a anterior. Tá certo? Agora é só dar um bodezinho, viu, gente? Quando você tem uma instrução do tipo, ó, de salto. Isso aqui é uma instrução call. Call, em inglês, é chamar uma função. Aí tecnicamente, isso quer dizer que vai haver um salto, né? Quando houver um salto, ele vai refugar a próxima busca, que deveria ser da instrução, né, 5. Né? Ele não vai mais buscar, ele vai buscar da subrotina 1 aqui, tá certo? E outro detalhe, viu, gente? Desvio no programa, infelizmente, sempre tem 2 ciclos aqui, tá? Tem processador, isso é um 16F628A. Tem processadores PIC que são mais otimizados. Não tem mais isso, não. E o chip do Arduino, o ATmega 328, ele também não tem isso, não. É uma execução por ciclo de máquina e acabou-se. Pode ser desvio, salto, o que for. Ele é mais otimizado ainda. Ok, pessoal? Mas muito bem, eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender isso melhor quando lerem o datasheet. Tá bom? Muito bem. Aqui, gente, eu estou falando sobre uma parte da RAM que está ligada com a ALU. Né? Se você voltar para a figura da arquitetura interna, vai ver isso, uma parte da RAM. Isso aqui é a RAM, viu, gente? Né? Eu estou mostrando aqui uma parte dela. O que é INDEF? O que é TMR0? O que é PCL? O que é status? O que é FSE? O que é porta A? São tudo registradores de função especiais. Ou, em outras palavras, Special Function Registers ou SFRs. Aqui eu tenho Other SFRs, ou seja, outros registradores de função especial. Por que eles têm esse nome? Porque são registradores que servem para uma atividade bem específica. Né? O timer 0 é registrador para controlar o timer. Né? O status é para ver alguns bits de status. Né? O porte A guarda uma informação para ser escrita lá no porte A. Né? O FSR é usado para endereçamento indireto, e por aí vai. Tá certo? Então, esses registradores aqui estão na RAM. Mas fora esses registradores especiais na RAM, ainda tem RAM de propósito geral. RAM que não tem uma função definida. Está entendendo? Então, isso que está aqui, General Purpose Registers, são posições de memória RAM que não tem uma funcionalidade definida. É muito bom para quê? Para guardar suas variáveis. Eu vou criar aqui uma variável A, ela vai ser inicializada com valor 10. Está escrevendo seu código em C, né? E declara A igual a 10, ponto e vírgula. Em C, não é isso? Então, essa variável ela vai ser guardada onde? O compilador vai guardar em alguma posição de memória aqui.
tá certo? Ah, professor, mas qual a porção de memória que vai ficar? Eu quero saber. Não se preocupe com isso, não. O compilador faz isso para você com segurança, tá certo? Ele vai definir uma porção de memória aqui e vai guardar para você e acabou, tá certo? Então, essa RAM de propósito geral é muito boa para guardar constantes, tá certo? Variáveis, arrays, tudo vai ficar por aqui, tá bom? E outra coisa importante, como eu falei, gente, olha ele aqui, ó. Registrador W, né? Work, o bicho vai trabalhar para caramba, viu? Toda operação da ULA tem que ter um dado vindo de W. E o resultado você guarda ou em W ou guarda na RAM que você quer. Ok? Na RAM de propósito geral. Então, isso aqui é muito interessante, que mostra como os dados podem chegar na unidade processante e como o resultado pode ser registrado em W ou na própria memória RAM. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Eu dou essas paradinhas para dar um golinho de água, viu, gente? O professor, Pois não. no caso, o slide anterior lá, onde o senhor mostra lá o ciclo de máquina. Esse? Não, o anterior é esse ainda. Esse. Esse aí. Nesse caso, a gente falou que leva 1 segundo, né? Aí, no caso, O clock é o 4 MHz. certo. O clock, então, no caso, independe, no caso, se o clock está subindo ou se está descendo, é isso? O clock, vamos lá. Quando eu digo clock, é a frequência de operação, certo? O Certo. clock é o Então, quê? É um oscilador. Então, o oscilador, ele tem... Como é que... Cada pulso de clock, ele tem... Cada período do clock, né? Ele tem uma parte em alta e uma parte em baixa. Uma parte alta e uma parte em baixa. Isso é o que eu chamo ciclo do clock. É isso? perfeito. Uma parte Tá. alta e uma parte em baixa. Bom, qual é a regra básica de frequência, né? Frequência é igual ao inverso do período, né? Assim? Sim, sim. Não, essa parte eu só queria saber o seguinte: no caso, a minha dúvida a gente falou de arquitetura Ah, e falou de ciclo de máquina. É só para constatar se eu estou errado ou se estou certo. No caso, esse ciclo de máquina aí, ele leva em torno de 4 clocks para fazer um ciclo, certo? exatamente. Isso Exatamente. determina também a arquitetura, por exemplo, quando ele é um pique de 4 bits ou de 8 bits ou não? Não tem nada, são coisas Não, distintas. não, não. Isso daí já é da construção dele, né? Tá. Isso Então, é, o número de bits vai determinar, vamos supor, quando eu tenho um pique 16 bits, por exemplo, e tem um outro que é 8 bits. Ele certo. também trabalha dentro desse mesmo, se ele tiver uma frequência de 4 MHz, ele vai trabalhar tanto um quanto o outro dessa mesma maneira ou não? Com certeza, com certeza. Ah, certo. Né? Entendi. Essa série 12, série 16, a série 18, trabalha tudo assim desse jeito, tá certo? Aí tem uns picos mais avançados lá na frente, tá entendendo? Né? Que são bem diferenciados, aí eles otimizam isso aí um pouquinho, tá entendendo? Certo. Mas Entendi. assim, de maneira geral, quase todo pico trabalha dessa forma, né? Porque você sabe o que é que acontece? Você sabe o que acontece muito na indústria microeletrônica? Ele fala o seguinte: ele tem uma base, certo? E essa base serve para o pique mais simples e para o pique um pouquinho mais complexo, tá entendendo? Sim. A diferença é que no pique mais complexo ele vai botando mais recursos, Entendi. entendeu? Mas o Mas modo ele não, operacional é o mesmo. mas ele não perde desempenho, não, quando ele faz isso, porque teoricamente, se for no mesmo. Ou ele aumenta, no caso, a frequência para poder Ele melhorar pode isso. aumentar a frequência, tá certo? Memória, né? Memória, ele aumenta a memória também, tá entendendo? Tá? Aí Tô. por isso que ele fica mais caro, né? Porque uma coisa é você ter um chip com uma memória RAM de 2K, outra é você ter de 32K, tá entendendo? Né? Entendi. Se bem assim, aí tem as nuances, né? Quem trabalha com microeletrônica sabe disso, né? O custo para você fazer isso, tá entendendo? 2K, 32K é quase nada, tá entendendo? Mas tem valor agregado, é ou não é? Sim, sim. Entendeu? Na hora de fabricar, a máscara de semicondutor muda muito pouca coisa. Tá? Para gravar, para fazer o wafer lá do semicondutor no disco de silício e tal, muda muita pouca coisa. Mas
Com essa mudança, ele botou valor agregado, entendeu? Então, Entendi, aí ele professor. cobra mais. Tá? E tem que ser Ok. assim mesmo, porque essa indústria de semicondutor é absurdamente cara. Não tem ideia, você não tem ideia. O custo para você montar uma fábrica dessa, para fazer o wafer, fazer o processador, é uma coisa absurda, tá entendendo? E quando você pega chips muito complexos, como o Core 7, Core 9, aí que a coisa complica mesmo. Tá entendendo? Mas esses aí são chips mais simples. Por incrível que pareça, são mais simples de se fazer, de se fabricar. Né? Depois pega aí uns vídeos no YouTube e como se fabrica um circuito integrado. Você dá uma olhada. Beleza? Beleza, professor. Pronto, vamos em frente. E agora eu vou descrever assim cada região de memória, tá certo? Essa aí, gente, é a região de memória da flash, de onde é guardado o seu código, tá certo? Vê bem, viu? A memória mesmo começa aqui, ó, né? Não sei se dá para ver, tem escrito reset vector, vetor de reset, né? Ou posição de memória de reset. Essa posição de memória aqui, ela é numerada com o número 0, certo? Então, a posição de memória 0, né? É para onde é direcionado logo que o programa começa, tá certo? Você deu um reset, o programa começa do endereço 0, entende? Você ligou o computador, ele começa do endereço 0, entende isso? Então, gente, tudo começa aqui no endereço de reset. No endereço 4, é outra coisa especial, é um vetor de interrupção. A gente vai entender depois o que é uma interrupção. Mas, essencialmente, é assim, um periférico que requer atenção, aí interrompe o processamento. Aí ele recomeça a partir do endereço 4. Ok? Bom, no 16F628A, o que é que eu tenho? Eu vou do endereço 0 até o endereço 0FFFF. Tá certo? Aqui eu tenho o quê? 12 bits em estado 1. Tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 12 bits em estado 1, tá certo? Então, você vai ter aqui uma capacidade de memória, né? Ela não é muito grande, não, tá certo? Ela não é uma capacidade de memória grande, não, tá certo? Mas aí eu tenho 2 elevado a 12, tá certo? Vou ter 4K de memória aqui, tá certo? Então, com esses 4K de memória, gente, né, eu consigo escrever códigos bem interessantes. Aí, se você pensar um pouquinho assim, pô, mas 4K, professor, 4K, né, 4.096 posições de memória, né? Faz uma comparação aí, ó. Respondam para mim aí, qual é o tamanho de um arquivo do tipo MP3, em média? Quem sabe dizer? 3 mega. 3 mega, não é isso? 4 mega, por aí, não é isso? Dependendo do tamanho da música, né? 4 mega, vamos botar 4 mega, tá certo? Cara, essa memória aqui tem 4K. E o arquivo MP3, um arquivozinho de música simples, tem 4 mega. Ou seja, o arquivo MP3 é da ordem de grandeza 1000 vezes mais do que esse espaço de memória aqui. Estão entendendo isso? Isso significa dizer o seguinte: você não conseguiria nem guardar nessa memória um simples arquivo MP3, se você quisesse. Está entendendo? Aí como é que Aí você pode perguntar, pô, se não guarda um arquivo MP3, como é que eu vou guardar um código de um programa para funcionar alguma coisa? Como é que eu vou guardar um código aí? Aí eu digo para você o seguinte: os códigos dos microcontroladores, gente, são muito eficientes. Eles são muito pequenos, tá certo? Se você quiser somar 2 dados e mostrar num porte paralelo, você somou um dado, somou outro e mostrou no porte paralelo, você vai gastar somente 3 posições de memória, só 3, só para fazer isso. Tá entendendo? Então, assim, qual é o detalhe? O microcontrolador é muito eficiente. Ele não precisa de memória grande demais não para fazer coisas interessantes. Tá entendendo? Não, tudo bem. Se você for pegar, assim, construir, fazer um data logger, tá certo?
O que é um data log? É um computador que fica recebendo dados e gravando, né? Ele pega um dado e vai pegando e guardando. Aí, se a massa de dados for grande, aí você vai precisar de muita memória. Tudo bem, né? Ok? Mas, assim, um programa de controle, poxa, você faz 1000 coisas aí com uma memóriazinha desse tipo. Tá entendendo? Então, de fato, não é preciso muita memória, não, para poder fazer isso, tá? Mas, assim, há sempre a opção, né? Aquele PET que eu mostrei para vocês, quer dizer que você tem muita coisa para escolher ali, tá? Muito bem, então isso aí é a memória, né? Lembrando, duas posições importantes. Posição 0, que é o reset, posição 4, que é o vetor de interrupção. Tá? Quem é que aponta para essas posições de memória? É um registrador chamado PC. O PC tem um endereço que vai ser lido aqui, ó, na memória. Né? Então, quando você dá o reset, o PC fica com 0. Por isso que ele vem buscar o que está gravado na posição 0, que é o vetor de reset. Tá bom? Então, isso é muito importante. E aqui, gente, eu tenho uma outra memóriazinha, que é do tipo flash, né? Mas é uma memória de pilha, tá? Essa memória de pilha a gente vai falar depois dela. Ela não é para guardar código, ela é para guardar informações importantes quando você usar uma dessas instruções aqui. Chamada, retorno, tal. Aí você vai guardar aqui uma informação que você vai ter que guardar, tá certo? Mas não é, a pilha não é memória de código, não, tá certo? A de código começa no endereço 0 e vai até 0FFF em hexadecimal. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Próxima memória é a memória RAM, tá certo? Como é que funciona essa memória RAM? Minha gente, apesar de eu ter mostrado assim naquela arquitetura uma região bem linear, na memória, na RAM, a verdade é que ela é dividida em 4 pedaços separados. Esses 4 pedaços são chamados de bancos, tá certo? E você vai ter, então, chamado banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3, tá certo? Gente, em todos os 4 bancos, você vai ter registradores especiais, certo? Por exemplo, no banco 0, eu vou ter registrador com timer 0, registrador de status, porte A, porte B, PCLAT, um monte de registrador aqui dos timers. Já no banco B, desculpa, no banco 1, aqui é o banco 0, né? No banco 1, eu vou ter outros registradores, vou ter o option, vou ter o 3A, o 3B, né? Vou ter status de novo. No banco 2, eu vou ter outros registradores, PCL, aí o porte B aparece repetido aqui, o Intcom também. Aí você começa a ver que tem alguns registradores que aparecem repetidos. E no banco 3 também. Então, se você reparar, o registrador status aparece no banco 0, espelhado no banco 1, espelhado no banco 2, espelhado no banco 3. O FSR é outro registrador, também está espelhado nos 4 bancos. Né? Então, PCLAT-H está nos 4 bancos também, né? O Intcom também. E tem alguns que não estão. Aqui, ó, Timer 0 não está espelhado aqui, que é o Option, mas já está espelhado nesse outro aqui, o Option já está aqui. Ou seja, gente, esses bancos de registradores aqui têm os registradores que você usa para configurar o chip. Tudo isso é memória RAM. Ah, mas a RAM então só serve para isso, professor? Para ter registradores? Não. A RAM também tem aqui, ó, a RAM de propósito geral. Para que serve a RAM de propósito geral? Para você guardar seus dados, guardar variáveis, guardar um array, né? Guardar dados que você está processando. Então, é aqui que é guardada essa informação, tá certo? Ok? E essa área de RAM ela é espelhada aqui no banco 0 e no banco 1. Né? Então, toda vez que você quiser guardar dados, criar uma variável, ela vai ser guardada aqui nessa área de RAM de propósito geral. Mas se você quiser, por exemplo, saber, né, o que é que tem no porte A e no porte B, você vai ter que acessar os registradores que estão no banco 0 aqui. Tá certo? Então, gente, olha, eu sei que isso aí parece um pouquinho complexo, mas pense no seguinte, né? A ideia no microcontrolador é que a RAM esteja
subdividida, tá certo? E nós chamamos isso de paginação, né? Então, o banco 0 é uma página, o banco 1 é outra página, o banco 2 é outra página, o banco 3 é outra página. 4 páginas, chamadas banco 0, 1, 2 e 3. Em cada página, eu vou ter registradores especiais disponíveis e área de RAM de propósito geral. Tá certo? Aí você pode perguntar para mim, professor, fisicamente, qual é a diferença entre um registrador de propósito geral e uma posição de memória de uso geral? Bom, fisicamente não tem diferença nenhuma, certo? São posições de memória RAM, tá certo? O que eu posso dizer para você é o seguinte: todo registrador especial está na RAM. É uma posição de memória RAM, ok? Né? O status, porte A, porte B, que está aqui no banco 0, tudo isso é o quê? Registrador, tá certo? Especial, né? E eles fisicamente são memória RAM, né? Então, todo registrador especial é memória RAM. Mas nem toda memória RAM, de propósito geral, é um registrador. A recíproca não é verdadeira, tá certo? Em outras palavras, essas posições de memória aqui têm funcionalidades especiais e você precisa configurar essas funcionalidades. Por isso que elas estão alocadas aqui na RAM. Entendem? Por exemplo, se eu quiser configurar o meu timer, meu timer vai trabalhar da seguinte forma, configurando. Eu vou ter que botar essa configuração aqui, tá certo? No registrador específico para controlar o timer. Tá certo? Ok? Então, com isso eu configuro o timer, né? E a contagem do timer vai acontecer num desses registradores aqui também. Então, é um registrador específico para o timer. Beleza. Mas outra coisa é você ter na mesma RAM funções de memória que não tem função definida. É para guardar suas variáveis. Ok? Então, é assim, gente, que todo microcontrolador ele funciona. Sempre na RAM do microcontrolador vai ter registradores especiais e memória RAM de propósito geral, certo? Então, é dessa forma que a sua RAM está organizada, tá bom? Vamos em frente. Tudo isso, viu, gente, tem no datasheet. Pois não, diga. Professor, veja, aí nesse caso, eu tenho esses bancos de memória aí, certo? Essa é a memória RAM. Certo. Aí, no caso, esses registradores estão lá fisicamente ou eles são carregados quando eu alimento essa memória? Porque... Não. Eles estão lá fisicamente. Ah, tá certo, Estão entendi. lá Então, fisicamente. toda aquela parte que a gente vê que está disponível, digamos assim, como de memória, tipo, eu tenho 16 bits, sei lá, ou sei lá, não sei, qualquer 4K de memória, por exemplo. Então, aí isso aí tá, eu não estou considerando esses registradores, isso é memória livre, é isso? Memória de propósito. Vamos por parte. Você falou em 4K, né? Essa Sim. de 4K é a memória flash, não esqueça, certo? Essa memória flash é onde você guarda o seu código já compilado, os comandos. Certo. Okay? E as variáveis, você vai guardar onde? É outro tipo de memória, porque variável está mudando, não é isso? Né? Por exemplo, você tem uma variável que começa em 0 e você começa a contar ela, né? Aquele ciclo for next, se for i até i menor igual a 10, né? Você começa a contar, a variável muda. Aí você tem que guardar noutra memória. Você guarda na RAM. E na RAM você pega ela, atualiza e escreve de volta. Tá entendendo? Entendi. A RAM permite leitura e escrita. Ok? Já a Flash não. A Flash é uma memória permanente. Você guarda seu código lá e acabou-se. Tá ok? Ok, professor, entendi. Então fica lá no caso, esses registros são outros registradores que fazem essa função, né? Já estão fisicamente carregados na memória, é isso? Exatamente, já são fisicamente lá reservados na memória, tá certo? E quando eu crio uma variável, no caso do programa, ele joga para essa memória aqui nesse espaço de geral. Aqui embaixo. General Purpose Registro, exatamente. Você vai guardar sua variável, seus arrays aqui, né? Entendi. Mas, por exemplo, eu quero que meu timer funcione da seguinte forma. A cada 10 pulsos de clock, ele vai incrementar o meu contador do timer, né? Aí isso você tem que configurar no outro registrador, tá certo? Aí esse registrador, tá certo?
vai ser um registrador de configuração do timer, tá certo? Esse registrador de configuração do timer, desculpa, gente, né? Esse registrador de configuração do timer é um registrador específico, tá certo? Ele é um registrador que vai configurar a operação. Então, você tem aqui, ó, timer 0, tá certo? Então, esse é um registrador para o timer. Você grava nele como ele vai operar, entendeu? Certo? Então, esse é um tipo de informação. Outro tipo de informação é você querer guardar uma variável. Você vai utilizar no meio do seu código aí. Ele vai sendo decrementado, ou é um array, aí isso fica nessa região aqui. Certo? Ok? Beleza. Eu tenho outra dúvida, professor. Pois não, diga. Esses espaços cinzas são slots livres que não podem ser usados por algum motivo ou porque não, enfim, ou não são espaços vagos? Not available, não estão disponíveis. Né? Ah, tá. Então, esses toda grandões variável aqui, que a gente roda vai para o general purpose registra, né? Exato. Esse aqui em cinza não tem nada definido para eles. Você não consegue acessar. Esses aqui, ó, que estão em cinza, também, mesma coisa, nada. Esse aqui que estão em cinza, você não consegue acessar. Em outras palavras... algum motivo por isso, professor, acontecer isso? Tem algum motivo? Às vezes, eles guardam essas posições aqui no projeto do chip, porque eles vão precisar de registrar alguma coisa para o chip operar. Tá entendendo? Aí não é visível ao programador. Uso interno. Tá entendendo? Entendi, beleza. É uso interno. Aí não deixa disponível. Por exemplo, no banco 0, a posição de memória 7, 8 e 9 não está disponível para o programador. Certo? No banco 1, as posições 93 e 97 não estão disponíveis para o programador. Eles provavelmente isso é usado internamente para o funcionamento interno da máquina. Entendeu? Show. Ok? Tá certo? Só mais um detalhe, viu? Aqui, ó, você está vendo 4 bancos de memória, né? Banco 0, 1, 2 e 3, né? Quando a gente mostra a figura inicialmente, aqui, ó, a gente só mostra esse quadrado vermelho aqui, né? Mas entenda que nesse quadrado vermelho aqui, você vai ter 4 bancos separados, ok? Tá certo? Beleza. Tá? E o detalhe, viu, gente? Para a gente ter acesso a esses bancos aí, só pode ser um por vez, certo? Se você está no banco 0, não usa o banco 1, nem o 2, nem o 3. Tá entendendo? Se você está no banco 1, não usa nem o 0, nem o 2, nem o 3. Certo? Se você está no banco 2, não usa nem o 0, nem o 1, nem o 3. Se você está no banco 3, usa o 3. Você não usa nem o 0, nem o 1, nem o 2. Só pode usar um banco por vez. Tá? Agora, detalhe, viu? A experiência mostra que você usa mais o banco 0 e o banco 1. Tá certo? Ok? Porque tudo que está no banco 0 e no banco 1 está repetido em 2 e em 3. Tá? Então, basta você trabalhar com o banco 0 e o banco 1. E para você selecionar esses bancos 0, o banco 1, e o banco 2 e o banco 3, vai existir um registradorzinho, que é o registrador status. Aí lá você tem 2 bits que selecionam qual banco que você quer trabalhar. Tá certo? Gente, aqui eu tenho uma descrição de cada banco. Banco 0, aí ele vai dizer cada posição de memória e o que é. Posição de memória é registrador em def. Posição 1 é o timer 0. Posição 2 é o PCL. Ele vai até a posição 1F. O que ele está dizendo aqui? Ele está descrevendo os registradores de SFRs, né, do banco 0. Isso vai do endereço 0 até o endereço 1F. Ok? No banco 1, eu tenho a descrição dos registradores especiais, e isso vai do endereço 80 até o endereço 9F. Certo? No banco 2, também descreve o endereço que vai de 100 hexa até 1F hexa. Né? Tem poucos registradores usados, a maioria é não implementado, unimplemented. Né? E no banco 3, mesma coisa. Tá? Ele descreve alguns registradores, né, especiais que utiliza.
tá certo? Mas aqui para nós, você trabalha muito com o banco 0 e o banco 1, ok? Muito bem. Gente, veja só, o microcontrolador, ele tem vários registradores. Espera só um minutinho, viu, gente? Só um segundo. Só um segundinho. É que eu tenho uma aluna que fica comigo aqui, sabe? De vez em quando ela quer sair pela porta, sabe? É uma gatinha que eu tenho aqui em casa. Toda vez que eu começo a dar aula, ela fica junto de mim. Agora ela está querendo sair. O nome dela é Leia. É a princesa Leia de Star Wars, né? Enfim. Vamos lá. Bits de configuração, ou mais conhecido como fuse bits. O que são esses fuse bits? Importantíssimo, importantíssimo, né? Qual é a ideia, gente? Olha, o microcontrolador ele tem tanto recurso, tá? Que logo que começar um projeto, você tem que logo configurar esses bits. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Tem um timer lá no microcontrolador que é chamado de WDT, ou seja, Watchdog Timer, né? Ou seja, temporizador cão de guarda. Traduzindo literalmente é isso. Temporizador cão de guarda. O que é que esse cara faz? O papel dele é ficar dando reset no microcontrolador o tempo todo. Mas para que você vai querer fazer isso? Isso é importante, de tempos em tempos, fazer isso, se o seu programa se perder, se ele travar, tá entendendo? Se ele travar, né? Aí esse cara vai lá e pá, dá um reset, né? Ou seja, em operações normais, se o seu código está funcionando todo direitinho, bonitinho, é você que tem que ir de tempos em tempos lá, tá entendendo? E dar o reset nesse WDT, entendeu? Ou você dá o reset nele, ou ele vai dar em você. Tá entendendo isso? Né? Então, esse WDT é uma coisa interessante, assim, quando o chip está num projeto, assim, que ele tem o risco de travar. Se ele travar, o WDT vai, tira ele desse travamento, entendeu? Aí, de repente, pô, eu não quero trabalhar com WDT. Eu não vou, meu projeto é simples, não vai dar pauta, eu não quero trabalhar com WDT. Aí tem um bitzinho de configuração que é on-off, tá entendendo? Esse WDT. Estão entendendo? On-off. Então, isso é um fuse bit para o WDT. Ou o WDT vai estar on ou vai estar off. Né? Então, no começo do seu código, você diz logo, ó, meu WDT não vai ser preciso, não. Vou dispensar. Aí você programa esse fuse bits aí e ele não vai ficar disponível. Certo? E tem várias configurações aí para o fuse bits, né? Então, como está colocado aqui, gente, os microcontroladores PIC possuem regiões de memória definidas para uso específico, contendo bits de configuração, os fuse bits. Esses bits determinam o funcionamento fundamental do dispositivo, como o modo oscilador, o WDT, modos de programação, se você quer proteger o código ou não. Por exemplo, meu código é uma inovação, não quero que ninguém faça pirataria do meu código. Ninguém vai ler minha memória flash. Aí tem um fuse bit que você programa lá, ó, pá, ele inabilita a leitura da memória flash. Ninguém pode piratear esse código, tá entendendo? É interessante isso, né? Então você pode fazer isso, né? Então, gente, a correta configuração desses bits define o funcionamento do microcontrolador, né? E, como sempre, consultar o datasheet para maiores detalhes. Mas eu já tenho aqui na próxima transparência. Olha esse registrador aí, com 14 bits, né? Cada bit desse é um fuse bit, tá certo? Ok? Então, assim, alguns desses bits, né? Você tem acesso direto, outros não tem tanto, tá certo? Mas assim, na verdade, assim, você pode configurar todos eles. Quais seriam as funções desse, né? Se você quer trabalhar com oscilador externo ou interno, né? Pode isso, professor? Pode. Você pode usar um cristal externo ou usar um interno, né?
Se você vai querer reset no pino ou não, né? Como é que vai ser o seu power on, se você vai usar o timer do power on, se você vai usar o timer do oscilador, do startup, se você vai usar interrupções, se vai usar o WDT, se vai usar o modo sleep. O modo sleep deixa o microcontrolador, né, quando você comandar ele, dormindo. Ele praticamente para tudo. Só sai com reset ou com interrupção. Você vai querer proteger o código ou não? Tem aqui o Code Protection, né? Você vai trabalhar com a comunicação serial para a programação dele? Tem aqui também. Então, esses caras, gente, são muito importantes, tá? Quando a gente fizer o primeiro código da gente, eu já vou definir, tá certo? Esses bits de configuração. Mas isso no primeiro código, tá certo? Ok? Então, por enquanto, deem uma olhadinha no datasheet para entender como é isso aí, mas isso vai ficar mais claro quando a gente fizer o nosso próprio próximo código. Todas as instruções desse microcontrolador, gente, são nesse formato, né? Você vai ter aí 13 bits, né? Dos 13 bits, 8 são usados como um dado, como um operando, né? Por exemplo, eu quero somar um dado. Aí o dado que vai ser somado pode vir aqui. Entendeu? Já vem direto aqui. E aqui, com esses 5 bits, eu digo qual é a instrução. Como assim, professor? Não tem 5 bits de D12 até D8? Com 5 bits eu consigo quantas combinações? Digam aí vocês. 5 bits, quantas combinações? Professor, eu fiz bem rápido aqui de cabeça. Pode ser que esteja errado, tá? Mas 32, né? 32. 2 elevado a 5, binariamente falado, 2 elevado a 5 dá 32, não é isso? Né? Ou seja, esse nosso processador ele pode ter 32 instruções diferentes. Tá certo? Pô, 32 instruções diferentes são poucas, viu? São poucas. O 8051 tem 111. Mas o 8051 é um processador Cisco. O ATmega 328 do Arduino tem muito mais. E ele é RISC. Tá certo? Agora, com 32 instruções, você faz muita coisa aqui, tá? Ok? Então, gente, essa é o formato da instrução, né? Então, você pode ter 32 instruções nessa arquitetura, tá certo? Essas instruções a gente vai conhecer através da programação Assembly. E isso a gente vai começar a ver na aula que vem, tá certo? Né? Então, assim, eu já estou começando aqui isso, mas vai ser já o começo da aula que vem, tá bom? Né? Muito bem. Muita gente é crítico da linguagem Assembly, certo? Mas aí eu vou dizer para você, Assembly, por que conhecer? Tá certo? Então, eu posso dar várias razões aqui para você conhecer essa linguagem. Primeiro, né? De fato, você programar em C é muito mais rápido, os códigos ficam menores, dá menos trabalho, certo? Mas quando você programa em Assembly, primeiro, você adiciona conhecimento. Você amplia a visão da arquitetura e como o microcontrolador funciona. Entende, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Tem uma conferência que, infelizmente, aí já tem algum tempo, não está acontecendo mais. Essa conferência chamava ESC, Embedded System Conference. É uma conferência de sistemas embarcados aqui no Brasil. Acontecia em São Paulo todo ano. Todo ano eu ia para lá, né? Aí, pô, tem os fabricantes Microchip, Texas, Zilog, Dallas, Renesas, os fabricantes de microcontrolador, tudo ia nos stands, oferecia mini curso, placa para você programar, assim, palestra, era arretado. Você escrevia um trabalho seu, era arretado, né? Aí um dia eu estava no stand lá da Microchip, né? Os fabricantes do PIC, né? Aí sabe o que o cara disse para mim, um engenheiro de projeto? O cara, assim, meia idade, né? Aí eu dizia assim pro cara, rapaz, nas minhas aulas, eu sempre ensino Assembly para depois entrar em um C para os meus alunos. Aí o cara olhou para mim e disse assim, professor, você faz muito bem, nunca deixe de ensinar Assembly para os seus alunos. Né? Sabe por que isso, gente? Porque você conhece o chip, né? O chip, com a programação, você sabe os recursos, como funciona, tá entendendo? Você faz um embasamento muito bom.
Aí, quando você passa para C, programar em C, é muito melhor. Tá entendendo? Aí que eu digo para vocês vão dizer isso para mim. Ah, professor, você devia ter gostado de C logo, né? Mas é porque vocês já estão embasados. Entendeu? Então, vantagem do Assembly, adicionar conhecimento. Ok? Segundo, todo código em Assembly, ele é mais eficiente, né? Ele é mais curto, né? Ele é mais seco, ele é mais direcionado. Você escreve o que precisa, né? E aproxima muito com a funcionalidade do hardware do processador. Então, é muito bom você programar Assembly por causa disso. Ok? Outra vantagem que é importante é a linguagem nativa do microcontrolador. Pegue o datasheet, gente. A folha de dados do microcontrolador. Não tem um exemplo em C, é tudo em Assembly. Tá entendendo? Ele vai explicando o chip, todos os exemplos são em Assembly. Então, os exemplos são funcionais, são disponibilizados pelo fabricante do datasheet. Se você quiser, depois implementa aquilo em C, fácil. Mas todos os exemplos estão em Assembly. Ok? Certo? E por último, que eu acho a maior vantagem, gente, é o seguinte: quando você sabe Assembly, você parte para C muito mais seguro. Então, você vai programar melhor em C, né? Tem muita eficiência no transporte de Assembly para C, certo? E as funções de Assembly são modularizadas das funções em C, né? Então, é interessante você conhecer isso. Para finalizar, gente, não é isso? O nosso conjunto de instruções do PIC 16F628A, né? Ele vai ter 33 instruções, né? Você pode, na verdade, tem 32 instruções, mais uma lá, que é um bypass, tá certo? Ok? Aqui, gente, eu tenho 3 tipos de instruções. Instruções que são orientadas a byte, instruções que são orientadas a bit, instruções que trabalham com constantes e são de controle também, tá certo? Aqui eu tenho, ó, vou contar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 4, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, o 618A que a gente vai trabalhar vai ter 36 instruções, tá certo? E essas instruções, gente, a gente vai começar a conhecer a partir da aula que vem, tá certo? Aqui eu tenho uma tabela mostrando todas as instruções, mas nós vamos começar a vê-las a partir daí, tá certo? Então, guardem aí, isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Tá certo, gente? Muito bem, pessoal. Olha, vocês vão ter outra atividade para apresentar. A atividade vai ser a lista 1. Estão me escutando, pessoal? Estou sim, professor. Pronto. Sim. Professor, Tá aqui a nossa lista 1, ela pode ser feita de forma digital ou tem que ser à mão, que nem a foi a lista 0? Essa é a mão ainda, viu? Essa ainda é a mão. Tá bom. Tá certo. Quando a gente partir lá para os programas, tal, aí pode ser, aí vai editar. Mas essa é a mão, viu? Essa lista é muito sobre arquitetura, tá certo? Eu botei uma questãozinha aqui da ferramenta MPLab, por quê? É para forçar vocês a instalar no computador de vocês, viu? Dá uma instalada nisso. Lá no nosso Drive tem um tutorial do MPLab muito bom. Pegue para ver se está aí. E aí eu faço perguntas sobre os fuse bits, os registradores do PIC, registrador W, pipeline, tudo que a gente viu agora. Então, isso aqui vai ser muito bom, porque vai dar uma refrescada na memória de vocês. E isso é a atividade 2, e vai ser colocada agora, daqui a pouquinho, na verdade, e vai valer para você entregar na próxima aula, tá certo? Lá para o dia 28. Ok, pessoal? Professor. Oi? Essa lista está meio grande, né, professor? Está meio pesada, né? Tá, não. Eu tirei 6 questões, ela tinha 20. Eita, pô. Beleza. Ela tinha 20, já tirei 6. Mas dá para fazer tranquilo, viu? Não deixe para cima da hora, não, viu?
Negócio é para entregar na terça-feira, não vai deixar para começar na segunda, não. E aí você se enrola, viu? Ok? Já começa devagarzinho. Pronto, amanhã eu faço 4. Aí depois eu faço mais 4. Vai fazendo assim, a prestação. Ok? Não deixa para fazer tudo de vez em cima da hora, não. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Deixa eu voltar aqui. Porque estamos de volta, tá certo? Então, gente, isso foi a nossa aula hoje. Nós vimos aí a arquitetura de um processador, tá certo? E a arquitetura desse processador do PIC 16F6288A, vimos a arquitetura dele, vimos parte da funcionalidade, não é isso? E é muito importante que vocês se baseiem nisso daí, tá certo? Para poder dar entendimento ao que a gente está vendo e começar a fazer programas. Vamos ver se a gente começa a fazer isso a partir da aula que vem, né? A aula vai ficar bem mais interessante a partir, né, do dia 28, viu? Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, eu vou fazer minha chamadinha, tá certo, gente? Deixa eu ver, hoje é dia 21. É isso? 21/6. Dia 22, professor. Hoje é 22, né? Hoje é 22, terça-feira. Beleza. A aula foi teórica ainda hoje. Cláudio André, tá aí, gente? Estou aqui, professor. Daniel, tá aí? Presente, professor. Demétrios? Presente, professor. Everaldo? Presente, professor. Guilherme Fernandes? Presente, professor. Gustavo? Presente, professor. Isabela? Isabela? Presente, professor. João Vitor Santos? João Vitor Santos? João Vitor Silva Jucá? Presente, professor. Luiz Felipe Melo? Luiz Felipe? Luiz Henrique Nunes? Presente. Marcos Vinícius? Presente, professor. Matheus Albuquerque? Matheus está aí, né? Voltou. Pablo Cavalcante? Presente. Paulo Domingos? Presente, professor. Vari Velton? Presente, professor. Ok. Alguém não foi chamado? Ok. Então é isso, pessoal. Tudo certo? Alguma pergunta? Ok, então, pessoal. Vou parar aqui a nossa gravação, tá certo? Para me despedir, interrompendo agora a gravação. Nossa aula está no final.